Kátia Cobênia. Escutemos detidamente as instruções que nossos pais e Deus, Melquisedeque e Cristo Lisbeth, prepararam para todo o seu povo no dia de hoje. Aleluia! Ministros chamas de fogo de Melquisedeque e Lisbeth. Que bela é esta frase, a qual nossa mãe Cristo Lisbeth tão frequentemente nos recorda. Na paciência acontecem maravilhas. Ela faz isso para que saibamos a importância de se ter paciência e de esperar que se manifeste o que pedimos. Falar da paciência é um tema muito extenso, mas hoje os nossos pais desejam abordá-lo explicando o que é a paciência de Cristo Lisbeth, quais são essas maravilhas e como se manifestam. Nossa mãe Cristo Lisbeth nos disse, e comprovamos isso, que ela se manifestou para ser a nossa mediadora e salvadora, para mostrar-nos quem é o Pai, para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. É claro que somente podemos chegar a conhecer a Deus plenamente através de seu Cristo, sua amada esposa. Isso nos leva a analisar quem é Lisbeth, pois ela e o Pai são um. E para ver e conhecer ao Pai, primeiro devemos ver e conhecer a nossa mãe. Cristo Lisbeth nos disse que ela não fala por sua própria conta, senão que diz tudo o que o Pai diz a ela. O que foi que Cristo Lisbeth nos comunicou? Ensinou-nos a como reconciliar aos dois povos na mente. Revelou-nos o mistério oculto que nos leva a governar a nossa natureza carnal humana para chegar à perfeição e à imortalidade. Deu-nos a conhecer a ordem perfeita de Deus, Melquisedeque e Lisbeth, os quais desejam que cheguemos a viver em paz e repouso, amando como Deus ama. Levou-nos a viver em honestidade, que é em transparência com Deus e com o nosso próximo, ou seja, conosco e com os demais. O que é um grande desafio, pois requer que nos analisemos, que sejamos humildes para reconhecer o que devemos corrigir e que sejamos dóceis para conseguir isso. Ensina-nos a importância de confiar totalmente em Melquisedeque e Lisbeth, viver sem afãs e em repouso. Ensina-nos como devemos comportar-nos, sempre dando bom testemunho, sem importar onde ou a situação em que nos encontremos. Ensina-nos como se ama de verdade e o que realmente significa ter paciência e ver como acontecem maravilhas nessa perfeita espera. Aleluia, que beleza! Ela, como nosso exemplo a seguir, tem tanta paciência conosco, nos alimenta com sua palavra de vida eterna, nos guia como a nossa ajuda idônea e cuida de nós como a leoa protetora que é, até que cresça o homem espiritual em nós e vê como este vai se fortalecendo dia após dia. Ela não se cansa de esperar e sabemos que esse processo leva tempo, pois dura até que cada um de nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Por isso é necessário que nos repita os seus mandamentos e nos pede que constantemente escutemos e repassemos as suas palavras de vida eterna. Isto não é algo que acontece de um dia para o outro, requer paciência e é um exercício diário. Por isso nos dá as suas citas, todos os dias, e coloca à nossa disposição diversas maneiras de se ter acesso às suas palavras de vida eterna. Faz tudo isso para ajudar-nos a recordar os fundamentos que formam a esse homem interior e o fortalece. Que privilégio temos de viver em uma era na qual a tecnologia está tão avançada e que, na maioria dos casos, significa apenas apertar um botão no celular ou no computador para termos acesso ao presente mais formoso de Deus, sua esposa, nossa Salvadora. Cristo Lisbeth é a palavra de Deus feita carne. Somente conhecendo a ela, a verdade de Deus, podemos viver eternamente. É necessário conhecer a verdade, Cristo Lisbeth, tal e como Cristo nos recordou em seu maná intitulado
o gênero de Jesus Cristo, quando nos compartilha o que significa testemunho. Vejamos o significado da palavra testemunho. Declaração que faz uma pessoa para demonstrar ou assegurar a veracidade de um fato por ter sido testemunha dele. Prova que serve para confirmar a verdade ou a existência de uma coisa. Fica claro que somente estando presente a pessoa é que esta pode experimentar e ver que o que Cristo Lisbeth diz é verdade. Nós somos essas cartas abertas, essas testemunhas, que demonstram ao mundo que o que Cristo Lisbeth fala é a verdade, que a mudança é possível. Porque como o mundo creria nas palavras de Cristo Lisbeth se não se cumprisse o que ela fala? Tudo o que ela fala se cumpre, porque Cristo Lisbeth veio para cumprir a lei de Deus. Tudo o que ela fala, que é a lei de Deus, se cumpriu e se cumprirá. Aleluia! Trata-se de cumprir os seus mandamentos em temor reverente, porque este é o primeiro passo a seguir, o mais importante e necessário. Pois somente assim chegamos a ser os seus filhos fiéis, fazendo o que agrada a Deus, demonstrando, com as nossas boas ações, o nosso amor e agradecimento a Melquisedeque Lisbeth. Conforme a nossa mente se transforma em uma terra nova e santa, a verdade de Deus se reflete em nosso corpo. Temos um bom proceder. Em nossa saúde, em nosso entorno, manifesta-se a prosperidade em tudo o que empreendemos, somos respondidos com prontidão e recebemos ainda mais do que pedimos. É ser dócil e conhecer a Deus até chegar ao ponto de não duvidar que os pensamentos que chegam à nossa mente vêm de Deus. Sem afãs, pois Cristo faz tudo ser fácil e leve. Isto é, se somos fiéis, se vivemos na ordem perfeita de Melquisedeque Lisbeth e se deixamos que eles guiem a nossa vida por completo. Já não precisa ficar pedindo que te confirmem tudo de uma forma ou de outra. Entende que se a ideia veio à tua mente e é algo bom, justo, puro, digno, santo e verdadeiro, somente poderia vir de uma terra que foi bem lavrada por Deus e por isso dá bom fruto. São eles quem colocam tanto o querer quanto o fazer em nós, de acordo com a sua boa vontade, que é agradável e perfeita. Nisso se cumpre o que eles dizem, que nós, seus santos anjos, somos enviados para salvar ao mundo, que somos como águias e que nos equiparam para voar. Nossa mãe, em uma oportunidade, disse: primeiro, todo o escrito tem que se cumprir. Agora entendo o que quis dizer com essas sábias palavras. Não se referia ao escrito na Bíblia, pois, como sabemos, todas as Bíblias no mundo inteiro podem desaparecer, mas a palavra de Deus segue viva. Com essas palavras, se refere a que as palavras que ela escreveu em nossa mente são as que devem se cumprir. Se Melquisedeque Lisbeth não preparassem aos seus santos anjos para comunicar, de diversas formas, a palavra que eles escreveram em nossa mente, como os estrangeiros e irmãos desobedientes creriam para poderem comprovar que tudo o que Cristo Lisbeth fala tem que se cumprir? Escrito está que enquanto existam o céu e a terra, e vão existir para sempre, nem sequer um ponto ou uma vírgula se tirará da lei, até que tudo se cumpra. E se Deus são eternos, e estão fazendo-nos a sua imagem e semelhança, então, para sempre será cumprida a sua lei em nós. Que privilégio tão grande sabermos que Deus está agradado conosco e que confiam em nós, como seus filhos fiéis, que jamais falharemos com eles. Apenas em pensar nisso, você deveria se encher de muito gozo e não deveria ter espaço em ti para queixas, nem para a tristeza. O privilégio que Deus Pai e Mãe nos deram é digno de gratidão a todo momento, por tudo. Irmãos, ninguém no mundo tem esta enorme honra
e devemos ser agradecidos a eles em todo momento, falando deles e mostrando ao mundo que tudo devemos a eles. Não podemos nos sentir envergonhados como na passada dispensação. Devemos nos sentir orgulhosos de ter a Deus ao nosso lado, como nossos pais amados, que cumprem tudo o que nos prometem. Amém. E quando Melquisedeque Lisbete compartilha a sua vontade, as suas palavras e coloca-as na mente de seus filhos fiéis, para que preparem um escrito, um poema ou um louvor, é a forma através da qual se cumpre o que Cristo Lisbete fala. Eles usam, de acordo com o seu propósito e vontade, aos filhos, que também são seus santos anjos, por todas as partes do mundo. Eles, em sua grande sabedoria, mostram uma vez mais quão grande é o seu amor e como na paciência de Melquisedeque Lisbete, ao esperar que cresça o homem espiritual em cada filho fiel, acontece a maravilha de que cheguemos a ser a imagem e semelhança de Melquisedeque Lisbete. Nós somos as maravilhas às quais Cristo Lisbete se refere? Uma vez mais, Cristo Lisbete é o nosso melhor exemplo a seguir, de como ter paciência, saber esperar, como ser amiga ao ajudar-nos no caminho, até que se manifeste essa grande maravilha em cada um dos seus filhos. Ela e o Pai são um. Ele diz a ela o que ela deve falar, qual é o proceder perfeito, quando e como deve fazê-lo. Assim como Cristo Lisbete faz conosco, através dos manás, ou simplesmente quando coloca as suas palavras em nossa mente, para que as comuniquemos, sem a necessidade de falar audivelmente. Em cada festa temos novos louvores, testemunhos, poemas e escritos. Recordemos que Deus é onipotente, que tudo pode, onipresente, que está em todos os lugares e ao mesmo tempo, onisciente, que tudo conhece, tudo o sabe. Portanto, o fato de que Melquisedeque Lisbete coloque as suas palavras na mente de seus filhos para que comuniquem o que eles querem, não deve nos surpreender. Ou por acaso ainda pensa que os nossos irmãos são tão inteligentes ou têm uma enorme habilidade de compor ou escrever, e é por isso que os nossos pais os utilizam? Não, amados irmãos. Todo o bom, o puro, o digno, o sábio, o santo e o perfeito que nós, seus filhos, fazemos é graças ao amor de Cristo Lisbete, que nos ensina a maneira correta de falar e de viver, tanto com as suas palavras quanto com os seus feitos. Tudo é pelo grande amor, pela misericórdia e pelo propósito de Melquisedeque Lisbete, que colocam cada dom em seus filhos para poderem comunicar de diversas maneiras a sua mensagem de amor. Recordemos que a nossa mãe nos disse que é Deus quem reparte os dons como eles querem. Não podemos nunca deixar de ser humildes, entendendo que nada provém de nós, senão que tudo vem de Deus, Melquisedeque Lisbete. O Pai faz tudo por e para o seu grande amor, Lisbete. Ele dá testemunho dela, ao utilizar aos seus santos anjos para que se cumpra tudo o que Cristo Lisbete fala. É por isso que deposita diversos dons em seus filhos por todas as partes do mundo, para que assim, pelo mundo inteiro, se dê glória à sua amada esposa, que se sacrificou por amor a nós, ao despojar-se de seu deusado e ensinar-nos como podemos vencer e alcançar a vida eterna. Louvemos ao nosso Deus Melquisedeque Lisbete com todas as nossas forças. Quão grande és, Senhor e Deus meu! Te vimos vestir-te de glória e esplendor. Te vimos envolver-te em um manto de luz. Tu estendeste o céu, tua mente, como uma cortina. Vimos como tu afirmaste sobre a água os pilares de tua casa. Lá no alto, nossas mentes. Te vimos converter as nuvens em teu carro e viajar sobre as asas do vento, o sopro de tua boca. Fizeste dos ventos os teus mensageiros e das chamas de fogo
teus servidores. Te vimos colocar a terra sobre as suas bases para que nunca se mova de seu lugar. Antes de ti, o mar profundo cobria a terra, como se fosse um vestido. A água cobria as montanhas, mas tu a repreendeste, e se foi. Fugiu com pressa ao escutar a tua voz de trovão. Tudo fazes em nossa presença, e por isso somos as tuas testemunhas fiéis. Conhecemos o teu grande nome, Melquisedeque Lisbete, porque não o escondeste de nós, teus filhos humildes e justos como tu. Graças, eternamente graças, pais amados. Vocês são 2 em 1 para sempre, e são tudo para nós. Que privilégio saber que somos feitos à imagem e semelhança de Deus Melquisedeque Lisbete, e que em sua paciência acontecem maravilhas. Que lindos pais nós temos! Exaltação, honra, glória, louvor e agradecimento eternos a Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. El verbo se hizo carne y es una mujer, hombre sobre todo nombre, Lisbeth. Por eso tengo padre y madre espiritual. Nada ni nadie de ella nos puede separar. Su espíritu me ha dado para gobernar misterios revelados que te han de transformar, porque agradable es y perfecta su voluntad, su voluntad. Somos esos hijos del Dios viviente, somos linaje real, hoy Dios está presente, y es que ella es la vid verdadera, traída por Dios mismo, y poder caminar con especial el don que nos ha dado, de poder entender en su legado. Entregó su mente, que su sabiduría, oh hermoso Dios, eres maravilloso, y hoy en tu reposo camino en santidad, y en tu confianza podemos reinar. Tu proceder visible, amor se manifiesta, ese Dios invencible, ese Dios soberano. Eres tú, solo tú, exclusivamente tú, el verbo hecho carne, solo tú, Melquisedeque Lisbeth. Eres tú, solo tú, Melquisedeque Lisbeth. Este lugar santísimo, con vestiduras limpias de lino fino, transformado con vida eterna. Somos los hijos que han sido transformados.
eres su amada. Abriste el fuego de esta canción, mi mente se transformó. Tú eres el galardón. Disfrutamos